Senhores e senhoras, nossos queridos telespectadores que nos assistem pela TV Alerj, são alguns temas que me trazem aqui, senhor presidente, a essa tribuna. Não tive a oportunidade, na semana passada, de estar fazendo uso da tribuna. Um dos fatos que me trazem aqui é algo que acredito ser o sentimento desse parlamento, que é a preocupação com o rumo do nosso Estado. Nós temos visto aí a grave crise financeira, que tem chegado ao ponto de não ter salários pagos com atraso, e o mais estarrecedor de todos, os aposentados e pensionistas não terem sido contemplados com os seus salários como os demais. Sabemos que os aposentados e pensionistas, na sua maioria, quando não aposentados por invalidez, são idosos, pessoas idosas, e que no momento da sua vida lhes falta até forças para buscar um outro meio, um outro recurso de trabalho para poder se manter, para se alimentar, que é o mínimo que o indivíduo pode fazer da sua sobrevivência, é no mínimo se alimentar. E, apesar de ser um assunto que todos têm debatido aqui, é lamentável vermos os nossos aposentados e pensionistas sendo deixados para depois. Graças a um processo judicial, conseguiram aí, esses dias, receber parte dos seus proventos. Pessoas que contribuíram a vida inteira para, quando chegasse na sua idade, na sua terceira idade, ou pelo tempo de serviço que trabalhou, se aposentar, poder ter a tranquilidade de ter os seus salários e poder quitar as suas dívidas, poder comprar os seus alimentos, enfim. E eu não poderia deixar de registrar aqui a minha profunda tristeza de vê-los passando por este momento tão difícil. Não só eles, eu coloco num pacote geral todos os servidores do Estado que têm pagado a conta dessa grave crise que se instalou no nosso Estado. Falando em crise, trazendo aqui até à tona mais uma vez o assunto que o nosso querido deputado Milton Rangel colocou aqui anteriormente, sobre essa tragédia que aconteceu com a ciclovia, ou melhor dizendo, o nosso Estado tem sido palco de tragédias, em obras, agora o elevador do hospital que despenca, enfim. É muito preocupante a situação que se encontra o nosso Estado do Rio de Janeiro. Palco de tantas canções belíssimas, palco de tantas belezas e palco do principal patrimônio que esse Estado possui, que é de um belo e lindo povo denominado carioca. Esse povo que já superou e tem superando tantas questões e se depara com seu Estado na situação que se encontra. Outro assunto que me traz aqui, presidente e senhores telespectadores, hoje nós comemoramos o Dia da Educação. Lamentavelmente, outra tragédia que se instalou no nosso Estado é a situação da educação, com escolas fechadas, alunos sem aulas, legitimamente ocupando escolas, enfim. Mas é algo também que nos preocupa, porque a educação é a base de tudo. A educação traz ao indivíduo o pensar mais apurado. E nós estamos vendo aí as nossas crianças, nossos adolescentes, com o seu processo no ano letivo totalmente interrompido e totalmente fragilizado com a situação atual. Então, eu quero aqui parabenizar os educadores pelo seu dia, ou pelo Dia da Educação, porque eles fazem parte do contexto, aos alunos pelo Dia da Educação, e lamentar pela situação da educação, não digo só do Estado do Rio de Janeiro, mas eu digo pela educação do nosso país. E ainda anseio, senhor presidente, anseio
por um país que preze, de fato, a educação, que é o único caminho e o único meio de se ter a nação que tanto sonhamos e que tanto desejamos. E outro fato que é mais lamentável do que todos esses que eu já trouxe até aqui, o caso desse monstro, posso dizer com muita indignação, desse pedófilo que, graças à atuação da DECAV, através da nossa delegada, doutora Cristiana, que é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho o maior carinho e carisma, e que pôde agir com rapidez, atuar e prender esse indivíduo juntamente com uma educadora de uma creche. Melhor dizendo, educadora não, uma pedófila também disfarçada de educadora, porque o educador de verdade que se preza não se coloca num papel tão indigno como esse. Porque quando uma criança sofre um ataque como esse, os danos causados a uma criança dessa vai acompanhá-la por toda a sua vida. Então, quando monstros como esse, que se perpetuam na nossa sociedade, é pego, nós temos que parabenizar e muito o autor dessa prisão e que retirou esse animal, esse monstro da nossa sociedade. E essa monstra também que participou do conjunto. Quem é pai, quem é mãe, quem é tio, quem é avô, quem convive ou conviveu ou conviverá com crianças e quem a todo tempo contempla as crianças do nosso estado e do nosso país, com certeza se sente indignada pela atitude de um monstro como esse. A Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso aqui da Assembleia Legislativa, a qual tenho a honra de presidir, vai continuar atuando e lutando pela proteção e pela garantia de direitos de criança e adolescente. Iremos acompanhar de perto o desfecho desse monstro e tantos outros que têm se instalado disfarçadamente na nossa sociedade, porque o pedófilo ele tem um perfil dócil, um perfil carinhoso, um perfil fingido, que tem trazido danos a milhões, milhares e milhões de crianças. Então, eu chamo a atenção aqui aos pais, aos educadores, que fiquem atentos de fato, porque casos como esse, infelizmente, presidente, vão continuar acontecendo, mas que todos eles sejam pegos e postos na cadeia. Vossa Excelência acabou de contemplar a face do seu filho e fica a imaginar uma situação como essa. Não se dá nem para imaginar uma situação como essa. Então, parabéns à atuação da Polícia Civil, parabéns à doutora Cristiana pela sua ação, pela sua atitude, pelo seu empenho e dedicação na atuação deste caso e colocar atrás das grades esse indivíduo. E mando um recado para você, pedófilo, doente, monstro. Cuide-se para que o próximo a estar na cadeia não seja você. Muito obrigado, senhor presidente.